que a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa e abençoando não só a você, mas toda a sua família e amigos. E hoje nós vamos falar sobre um vídeo que se tornou viral no mundo inteiro, não somente nos Estados Unidos, mas até mesmo no Brasil. É o país, que eu nasci, e por isso tem me chamado muita atenção. Nós hoje vamos falar sobre 3 sonhos de um pastor chamado Dana Covestone. Eu particularmente confesso a vocês que quando eu recebi esse vídeo, eu tive muita cautela. E logo após a exibição do vídeo, eu vou mostrar a vocês quais são as minhas colocações e o que nós podemos pensar a respeito da Bíblia em cima dessas 3 profecias que esse pastor recebeu em seu sonho. Primeiramente, eu preciso que vocês prestem atenção na profecia que eu vou publicar agora. Fala sobre algumas coisas que irão acontecer a partir desse mês nos Estados Unidos e algumas estão previstas para o mês de novembro desse ano de 2020. Prestem atenção, vamos ao vídeo e daqui a pouco a gente volta para trazermos a interpretação. Olá, aqui é o Dana Covestone. Eu sou pastor, eu sou um marido, eu sou um pai e eu sou um patriota desse amado país. E eu posso confirmar que a primeira parte do que vou dizer, porque eu já disse para alguns homens do grupo de oração, em dezembro passado, na 2ª ou 3ª semana de dezembro. E eu quero compartilhar especificamente 3 sonhos que eu tive recentemente. Um em dezembro e 2 eu tive esta semana. Um na segunda e outro noite passada, terça-feira. Porque primeiramente eu acredito que eles são proféticos. O primeiro que eu tive tornou-se explicitamente verdadeiro, com base nos eventos de março a junho, mês em que nós estamos vivendo. Eu não estou me declarando ser um profeta de maneira alguma. Eu entendo, no entanto, que alguns sonhos e visões, por sua natureza, têm uma tendência profética neles. Mas eu acredito que eu vejo coisas. Ambas, as que têm acontecido, são relevantes de acordo com o primeiro sonho que eu tive e algumas coisas que eu vi recentemente. Então você pode ter o que vou dizer com uma certa desconfiança. Você pode orar sobre isso, você pode pensar sobre isso. Mas eu acredito que eu tenho um aviso para o país, um aviso para toda a América, um aviso para toda a América no geral. O que aconteceu? Em dezembro, eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi um calendário começando em janeiro de 2020, e ele começou a virar. Eu vi janeiro, eu vi fevereiro e vi março. E quando março chegou, a mão que eu vi segurou e sublinhou com o dedo o mês de março, e tocou 3 vezes. Ele sublinhou o mês de março e tocou 3 vezes. Então, para mim, foi enfático. Alguma coisa estará acontecendo em março. Então, vi abril, maio, junho. E quando junho chegou, a mão sublinhou junho novamente e tocou 3 vezes. Então, na visão em que eu vi, as pessoas estavam marchando, eu vi protestos, eu vi pessoas usando máscaras, eu vi fila nos hospitais. E eu vi tipicamente médico com agulhas ou seringas, e vi pessoas em balões de oxigênio, e vi pessoas muito doentes, muito enfermas. E vi algumas manchetes de jornais anunciando que milhares de pessoas estavam ficando doentes. Eu vi ambulâncias em alta velocidade nas estradas, e então eu vi cidades em chama, eu vi prédios sendo queimados, eu vi manifestantes com máscaras, e eu vi pessoas socando o ar, pessoas gritando, berrando com raiva do mundo. Eu vi tribunais, eu vi locais legislativos cercados, eu vi pessoas revoltadas com o mundo. Eu vi armas de fogo especificamente suspensas no ar dessa forma, e eu vi barreiras dentro das cidades. Eu contei para vários homens da minha igreja sobre isso, e eles irão confirmar o que eu estou dizendo a você, é o que eu disse a eles. Eu vi um caos absoluto. E outra coisa que eu vi foi abutres voando sobre grandes cidades. Não somente naquelas que estavam incendiadas, mas eu vi abutres voando sobre as cidades. Eu vi fumaça subindo, eu vi pessoas com medo, vi pessoas apavoradas, vi pessoas dentro de suas casas olhando para fora pelas cortinas das janelas e com armas em suas mãos, porque havia um absoluto medo.
Então eu ouvi uma palavra: prepare-se, prepare-se. Então, desde dezembro, eu tenho ouvido essa palavra: prepare-se, prepare-se. Janeiro, fevereiro chegou, não vi muita coisa. Então eu lembrei do homem no meu sonho. E março, bum, Covid-19 chegou. E as coisas começaram a serem fechadas. Igrejas foram fechadas, negócios foram fechados. Então começamos a ver protestos começando em maio em Minneapolis. E todas essas coisas começaram a acontecer. Então, onde estamos? No final das eleições primárias em Kentucky, e agora se fala de mais fechamentos. Eu ouvi o governador dizer em abrir escolas, coisas dessa natureza. Mas as coisas que eu vi numa visão em dezembro são as mesmas coisas que eu vi nos jornais quase todos os dias, desde março a junho. Todo esse tempo continuei ouvindo: prepare-se, prepare-se. Eu passo o meu tempo orando, eu gasto o meu tempo na palavra. Eu sou um pastor. E isso não é simplesmente o meu trabalho, mas eu gosto de fazer, eu amo fazer isso. Eu sou muito interessado nas notícias que acontecem ao redor do mundo. Eu leio 40 jornais por dia, eu me mantenho em dia com as notícias de outra parte do mundo, que às vezes são bem melhor do que as que eu ouço aqui, porque é muito difícil saber em quem confiar. Mas eu recebo notícias de toda a parte do mundo, de fontes liberais e conservadoras. Eu sou um bom leitor. Eu tenho muito conhecimento de como as nações funcionam. Eu viajei um pouco e não estou fazendo de conta que posso confirmar o que digo. Com isso em mente, na segunda-feira eu tive um outro sonho. E isso me fez sair da cama, fazer anotações, filmar a mim mesmo falando para eu ter certeza que eu ia me lembrar. Mas aqui está o que eu vi. Eu vi um calendário. Um calendário começando. E quando o calendário estava se abrindo, uma figura branca apareceu. E para mim isso estava representando Deus, o Espírito Santo, alguma coisa pura, alguma coisa justa, alguma coisa verdadeira, algo santo, porque não havia nada de sinistro sobre isso, nada de maligno. Mas eu ouvi uma voz me dizendo: parte 2, parte 2. Então eu vi julho, agosto e setembro. E eu vi um dedo sublinhando a palavra setembro, enfatizando isso e tocando 3 vezes. Então eu vi outubro chegando e então eu vi novembro. E isso foi quando se tornou real para mim no sonho, de acordo com a intensidade do meu Fitbit. E quando eu acordei, minha frequência cardíaca estava acima de 180. Então isso foi segunda à noite. Então naquela noite eu acordei não me sentindo muito bem. Sim, realmente eu acordei não me sentindo muito bem. Mas ok. Então no momento em que o dedo sublinhou novembro 3 vezes, ao invés dele tocar 3 vezes, eu vi um punho fechado que acertou o calendário e literalmente o calendário explodiu pela parede e os números pareciam que estavam em 3D, voando e caindo para todos os lados, e uma nuvem de caos se iniciou. E a próxima coisa que eu vi foi, eu vi manifestante armado, eu vi briga nas ruas, eu vi pessoas empurrando umas às outras, eu vi negócios fechados, trancados, eu vi escolas fechadas, eu vi escola com teias de aranhas crescendo e coisas como papéis caindo da parede, cartazes, como se ninguém houvesse estado por ali por meses. Eu vi bancos, prédios bancários com tetos arrancados e parecia uma abdução alienígena, porque o dinheiro estava voando pelo teto para um tipo de aspirador. Eu sei que isso parece estranho, mas eu estava assistindo a riqueza sendo levada. Eu vi políticos em salas do fundo fazendo acordo com pessoas, dando tapinha nas costas de pessoas e rindo, sorrindo, gargalhando, fumando. Eu vi monumentos. Eu vi Washington DC queimando. Eu vi Washington DC ardendo em chamas. Eu vi incêndios em todos os lugares. Eu vi pessoas sendo cercadas. Eu vi soldados chineses e russos no solo. Os soldados russos diziam aos soldados chineses: peguem essa pessoa, aquele ali, proteja esse quarteirão, proteja essa área. Eu vi capacetes azuis das Nações Unidas. Eu vi coisas militares tomando os lugares. Eu também não vi nenhum sinal do presidente Trump. Eu não vi nenhum sinal das lideranças de Washington DC.
Mas os abutres que eu tinha visto agora eram com gárgulas e estavam aproximadamente de 3 a 4 metros do chão e eles estavam atacando as pessoas sem nenhuma misericórdia. Eu vi pessoas se escondendo em suas casas, em garagens, eu vi igrejas sendo queimadas, eu vi casas sendo queimadas, eu vi um caos absoluto no primeiro murro em novembro de 2020. E isso chamou a minha atenção. E eu ouvi a palavra novamente. Prepare-se. 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 Isso é algo que eu já tenho ouvido agora por quase 7 meses. Sim, agora em julho completará 7 meses. Mais uma vez, não estou dizendo ou me declarando que sou um profeta. Mas vamos ver o que acontece em novembro. Vejamos o que acontece em novembro e se eu estou certo sobre isso. Mas eu sei quando eu ouço a voz de Deus e sei com o que a voz de Deus se parece. Eu sei quando Ele fala, eu sei quando eu tenho um sonho e eu sei que é Ele. E as coisas que eu estou dizendo não as digo para assustar as pessoas, mas para alertá-las que coisas muito sinistras estão vindo, não somente para as pessoas perdidas, mas para as pessoas cristãs também. O segundo sonho que eu tive foi noite passada e isso me despertou. Esse sonho nós temos algumas coisas para vender a fim de arrecadar fundo para ajudar uma equipe que irá no próximo ano ao Equador. E nós já temos essas coisas para vender no Garage Sale. E eu perguntei para nosso secretário que nos trouxesse alguns trocos para aquela venda no Garage Sale. Então, nesse sonho, eu fui até o banco. Eu estava no banco para pegar algum dinheiro trocado e na porta estava dizendo dinheiro não disponível. Eu vi o cartaz, guardei a informação, mas entrei no banco e a presidente do banco local estava no local do caixa. Ela estava cuidando dos negócios. E eu disse, eu preciso de $10 em moeda de 25 centavos para a minha venda de Garage Sale. E ela disse, me desculpe, mas a Casa da Moeda Americana não está mais emitindo moedas ou emitindo moedas para troco como 1 centavo, 5 centavos, 10, 25 centavos e 50 centavos. E eu disse, o que significa isso? E ela respondeu, eles pararam de fazer isso. E eu disse, como então podemos trocar $50 ou qualquer outra coisa? E ela disse, se prepare para a hiperinflação. E ela me deu somente $2 de trocado. Então no sonho ela me disse que as notas de 1 e 5 dólares seriam as próximas após isso. Então eu ouvi aquela palavra, se prepare, se prepare, se prepare. E eu acordei e escrevi essas coisas. Eu nunca estive gravando os sonhos que eu tive. E eu hesitei em gravar o que eu tive em dezembro. Mas tudo que eu vi e sonhei em dezembro se tornou realidade entre março e junho, quando o sonho me mostrou de março a junho. E, portanto, não acho que eu estaria prestando serviço a alguém se eu não compartilhasse o que vi nesses sonhos e visões. E também acredito que veremos não apenas uma segunda grande onda do Covid-19 entre setembro e outubro e novembro, mas vamos ver coisas importantes com essas eleições. Vamos ver caos no nosso país, vamos ver tropas em nossas cidades, vamos ver protestos ficarem ainda piores, vamos ver edifícios sendo queimados, nós vamos ver o que poderá conduzir esse país a uma guerra civil. Então, pelos meus amigos que são cristãos, eu estou aqui para compartilhar o que acho que você precisa ouvir. Primeiro de tudo, você precisa reservar comida. Tenha certeza que você tenha reservado moedas alternativas como prata e ouro, ou seja lá o que for. Eu acredito que você deva ter um amplo suplemento de armas e munições. E isso não é só o que está escrito no segundo parágrafo da emenda constitucional. Isso é o que nós estamos vendo. Eles estão falando em tirar o investimento policial. Isso significa que você estará por sua conta própria em muitas áreas. Eu acredito que você precisa estar orando como você nunca orou antes. Certifique-se que sua família sabe o que está acontecendo, onde você está. Tem alguma comunicação entre você e sua família sobre e se alguma coisa acontecer? E se alguma coisa der errado? Eu não estou dizendo para você se isolar. Eu nunca disse nada parecido com isso na minha igreja. Eu acredito que as coisas assim podem acontecer, mas eu nunca fiz o que estou fazendo agora. Eu estou lhe dizendo que entre... Cara, se nós chegarmos a novembro e nada acontecer em 1º de dezembro, você pode me ligar e dizer...
Dana Covestone, você é um absoluto idiota, um tolo, por dizer todas aquelas coisas. Vá em frente. Mas eu reconheço que sou responsável pelo que eu tenho falado. Mas eu também sei o que tenho sentido e sei que foi a voz do Espírito Santo que ouvi. Que o que eu ouvi, eu acredito que vai acontecer. O que eu ouvi em dezembro aconteceu entre março e junho. Não porque eu sou um profeta, mas porque os sonhos às vezes têm algo de profético neles. Eu estou terminando uma série de sonhos e visões e eu vou compartilhar hoje à noite na nossa igreja. Vou falar porque os sonhos e visões são literalmente uma extensão dos dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, porque a palavra de conhecimento, sabedoria e discernimento são requisitos para os sonhos. E eu orei e disse: Senhor, me mostre o que significam essas coisas que eu vi. Me mostre como interpretá-los de fato como são. E agora mesmo quando falo isso, é 24 de junho, quarta-feira à noite, 5:30 da tarde, em Buskek, Kentucky. Eu estou no meu escritório na igreja de Liverwood Ministry, compartilhando isso. Não para assustar você, mas porque eu acredito. Olha, Deus deu aos profetas do Antigo Testamento muitos alertas, não para assustar as pessoas, mas para prepará-las para o que estava vindo. Eu estou te desafiando. Não jogue simplesmente o que eu te disse fora. Não pense que sou apenas um pregador querendo ganhar pessoas, de modo algum, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria muita apostasia. Jesus disse para que as pessoas perseverassem até o fim. Certifique-se de perseverar até o fim. Por quê? Porque pessoas perseveram em algumas doutrinas, mas aí me ouvem aqui e dizem: ele deve ter usado alguma droga ou algo assim. Só estou te dizendo que o sonho que eu tive, você pode analisar eles, pode interpretar do seu jeito, mas apenas estou declarando que eu acredito que nós veremos entre setembro e novembro incríveis e terríveis, dolorosas e desagradáveis coisas ruins acontecendo nessa nação. E para as pessoas que não estiverem preparadas para isso, não que isso irá pegá-las em uma situação ruim, mas isso irá destruir a fé de muitos, destruir muitos corações, muitos relacionamentos e muitas pessoas. Esse é o alvo para destruir essa nação, porque somos os que se colocam contra muito dos princípios do anticristo, como liberdade, independência, justiça, primeira e segunda emenda da Constituição americana. E o anticristo não quer essas coisas. Eu acredito que o anticristo está muito bem e vivo no planeta Terra. E eu realmente não me importo com o que as pessoas irão pensar sobre esse vídeo. Você pode me chamar do que você quiser, você pode dizer o que quiser sobre mim, mas espere até 1º de dezembro para dizer. E se eu estiver errado, eu serei o primeiro a dizer: pessoal, eu não sei o que eu estava pensando. Eu não comi nada nessa noite, eu nunca tive 2 sonhos como esses, eu nunca tive parte 1, parte 2. A parte 1 se cumpriu plenamente. E a parte 2, eu acredito que será a mesma forma. Crentes, parem de ficar bagunçando com tudo se você não está vivendo para o Senhor como você precisa. Porque existe um momento de prensar as azeitonas vindo para a igreja desse país. E nós seremos esmagados, apertados, humilhados. Isso é o que eu acredito que Deus continua dizendo. Se prepare. Ele disse isso para mim, então eu posso dizer isso para você. Se prepare para as coisas que estão vindo. Fique firme até o fim. Não importa o quão duro fique. Não estou aqui para desistir da fé que eu tenho em Cristo. Já estou longe demais nessa caminhada. E muito longe em minha vida para fazer isso. Mas eu quero ter a certeza que outros não irão cometer erros e simplesmente se afastar. Pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga a Ele. Obrigada por me ouvir. Agora então vamos à interpretação desse sonho e vamos narrar todas as coisas que, a meu ver, são importantes para que nós possamos analisar e ver se esse vídeo provém ou não de Deus. Antes de eu começar, eu quero falar para os queridos amigos que ainda não mandaram o seu endereço para o canal Falando de Deus para receberem os seus presentes. Vocês têm até o dia 22 desse mês, que nós estamos, mês de outubro, para fazer isso. Após isso, eu não vou mais poder aceitar nenhum pedido, nenhum endereço de vocês, ok? Acabou, fecha a porta da oportunidade. Mas vamos lá. Eu posso dizer que esse sonho do pastor Dana Covestone é de Deus? A Bíblia manda a gente julgar a profecia e jamais julgar o profeta.
Eu falo isso também com muita alegria, porque todos nós somos passíveis de erro. Eu narrei o sonho de outubro aqui, precipitadamente, apesar de que naquela época eu já estava muito precipitada em muitas coisas. Então, essa só foi mais uma precipitação da minha parte. Mas eu entendo que aquele sonho era para humanidade em geral, mas ele primeiro estava falando comigo. Porque, como vocês sabem, aquele sonho eu estava caminhando a passos largos para sair da presença de Deus. E Deus me puxou através daquele sonho, dizendo que se eu não me endireitasse, eu ia ficar e eu não ia aproveitar as coisas boas que Ele tem preparado para os seus fiéis. Então aquele sonho primeiramente falou comigo. Depois eu deveria ter compartilhado e dito o que eu tive, a experiência que eu tive. O que eu quero dizer? Eu sofri uma precipitação. Na minha visão, eu creio que o pastor Dana Covistone também sofreu precipitações. Por quê? Não em relação ao sonho que ele teve no mês de dezembro, porque ele só resolveu narrar isso depois que os fatos já tinham acontecido. Mas em relação aos 2 últimos sonhos que ele teve, que foi um numa segunda e outro na terça, e no dia seguinte, que era quarta-feira, ele estava publicando esse sonho. Ou seja, ele não parou, não mastigou aquele sonho, não analisou para ver se era importante ou não compartilhar esse sonho depois dele ter algumas certezas se realmente vem de Deus. Porque o que ele pede para as pessoas fazerem é muito grave. Então, ele precisava mastigar um pouco esse sonho. Então, ele foi precipitado e eu entendo a precipitação. Nós, às vezes, quando recebemos algo de Deus ou algo que a gente julga ser de Deus, a gente quer contar para os 4 ventos, né? E muitas das vezes Deus está querendo falar com a gente em particular. Isso é tão verdade que se ele realmente parasse para analisar, ele teria visto que ele não precisava publicar essa mensagem de uma forma que alcançasse o mundo inteiro. Ele publicasse essa mensagem apenas para o povo dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele já começa a dizer que ele entende, ele acha que tem um recado da parte de Deus para toda a América, todos os Estados Unidos. Se ele tivesse tido esse cuidado, o povo do Brasil não estaria desesperado achando que a profecia é verdadeira ou falsa e que tem que fazer ou deixar de fazer. Então, ele como pastor, ele poderia ter usado os programas de televisão do país, ele poderia ter usado rádio, porque ele tem acesso a isso. E não uma mídia que ia abraçar o mundo inteiro ao ponto de provocar pânico e terror como tem provocado. Então, eu não julgo ele por ele ter sido precipitado. Porque isso eu entendo, nós somos inclinados a fazer isso. Mas eu julgo a partir de agora as profecias que ele diz e que ele está ensinando muitos a fazer e que eles julgam ser de Deus. A primeira coisa que ele diz, ele primeiro se apresenta como pastor, depois como marido, depois como pai, depois um cidadão americano. Se nós pararmos para analisar, essa visão, essa colocação dele está errada mediante a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que você primeiro tem que organizar a sua casa, você primeiro tem que ser líder da sua casa, pastor da sua casa, provedor da sua casa, para depois você fazer isso para terceiro. Porque se você faz isso para terceiro e não faz para sua casa, você é um hipócrita. Ele pode ter errado nas colocações, na ordem? Pode. Mas é um passo para nós observarmos a importância que primeiro ele dá para cada coisa. Quando ele coloca o pastorado dele em primeiro lugar, que a família dele, a gente tem que levar em conta. Porque primeiro nós temos que levar em conta a nossa família. Não estou falando que primeiro a gente tem que levar a nossa família na frente de Deus. Não é isso. Nós estamos aqui falando sobre obras. Ser pastor é uma obra. Ser servo de Deus, filho de Deus, você tem que ser em todos os lugares, na sua casa e fora de casa. Então, não estou falando como servo de Deus, você primeiro tem que ser marido, pai, depois servo de Deus. Não. O servo de Deus, filho de Deus, discípulo de Deus, tem que ser em primeiro lugar. Agora, pastorado, não. Primeiro tem que ser a sua família. Primeiro você tem que liderar a sua família, organizar a sua casa e depois vir o pastorado. Então, quando ele bota o pastorado dele em primeiro lugar, eu já levantei a antena e vi que essa ordem não está legal, entendeu? E é o que a gente tem visto muitas pessoas primeiro
olhando, cuidando o tempo todo, passa o tempo todo na igreja, conserta o fio, conserta tudo, mas a sua casa está caindo aos pedaços. Nunca tem tempo para a esposa, nunca tem tempo para filhos, e é por isso que a gente está vendo muitos suicídios no meio cristão, de pastores, de família, muitos lares destruídos. Porque as pessoas não sabem liderar suas casas, mas querem liderar a igreja. Aí estão invertendo a ordem. Então eu achei muito estranho isso, uma colocação, mas ainda não é o ponto de nós dizermos se vem ou não de Deus, mas é bom que vocês analisem junto comigo, ok? Uma outra coisa é que ele narra que ele teve um sonho no mês de dezembro e ele viu uma mão, né, sublinhando, tocando os meses de janeiro, fevereiro e março. E depois, no mês de março, essa mão pegou o dedinho e bateu no mês de março, indicando que alguma coisa iria acontecer. E o pastor Dana Covistone, ele disse que ele entendeu que quando o Covid chegou nos Estados Unidos, então aquele dedo estava falando, olha, no mês de março o Covid vai chegar aqui. Ele entendeu isso, que essa revelação estava falando sobre o Covid-19. E ele logo depois narra que ele teve um outro sonho que foi no mês de junho e o dedinho sublinhou 3 vezes e mostrou que algo ia ali acontecer, e aconteceu de fato, que foi aqueles protestos que houve sobre a morte daquele cidadão negro em Minneapolis e que muita gente estava protestando porque os policiais mataram aquele homem. A primeira observação que nós temos que fazer é que ele traz essa revelação depois dos fatos terem acontecido. Então nós não podemos julgar se realmente ele de fato teve esse sonho. Porque você fala algo depois que acontece é muito fácil. Ou algo que é óbvio que vai acontecer também é muito fácil. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós não podemos julgar se esses sonhos são ou não vindo da parte de Deus, foi ou não uma profecia, porque ele só os narrou depois que os fatos aconteceram. Tá errado? Em parte tá, mas a gente não pode julgá-lo pelo fato dele não ter contado esse sonho antes, porque às vezes a pessoa tá com medo. Até porque se a gente analisar a postura, a posição dele, ele é um pastor, ele é um líder, é um cara que é uma referência. Então, se ele abre a boca para falar alguma coisa aí, né? E o pastorado aqui nos Estados Unidos, na América no geral, é uma profissão. Às vezes a pessoa nem tem um chamado para ser pastor, mas ele faz um curso, tem uma oratória boa, a igreja está precisando de um líder e ele consegue envolver as pessoas, ele é contratado e recebe para isso. Não estou falando a questão dele receber pelo ministério dele, pelo trabalho dele, até porque eu acho muito interessante, acho que todas as pessoas que realmente tivessem um chamado de Deus deveriam ter um apoio da igreja para isso, que aí ela se concentraria somente nas coisas de Deus. Mas eu estou falando a questão assim, às vezes a pessoa não tem o chamado de Deus, às vezes a pessoa não tem uma vocação para ser pastor, mas ela tem a oportunidade de ser e faz aquela bagunça toda. Mas, voltando aqui ao assunto, é que ele tem uma profissão. Se ele é chamado ou não por Deus para ser pastor, é outra coisa. Mas ele tem uma profissão, ele tem uma igreja, tem que respeitar, uma ordem, um líder para dizer, olha, você faz isso, senão você vai ser demitido. Então isso também poderia ter entrado no viés dele, falar assim, é melhor ficar calado, garantir meu emprego, do que eu falar. Essa é uma visão, porque infelizmente o pastorado aqui é uma profissão e eu não posso ser hipócrita em pensar de outro jeito, ok? Então, ele pode não ter nos trazido essa informação por medo de perder o emprego ou medo de ser criticado, e a gente não está aqui para julgar essa posição dele, porque todos nós somos humanos e todos nós temos medos, né? Então esse pode ter sido o medo dele. Só que, falando do Covid-19, ele não chegou nos Estados Unidos no mês de março, ele chegou muito antes. Agora, os lockdowns, os fechamentos de fronteira, tudo isso aconteceram no mês de março. A gravidade, aquela coisa toda, boom, aconteceu no mês de março. Mas ele já estava rodando nos Estados Unidos muito antes. E não só no mês dos Estados Unidos, como muitas partes do mundo, o Covid-19 já estava rodando. Então, aqui a gente não pode dizer que realmente essa profecia estava falando que ia acontecer no mês de março. Entendeu? Porque se nós pararmos friamente para analisar, não aconteceu no mês de março, aconteceu muito antes. O Covid-19 começou a ser revelado a partir de dezembro, certo? Mas muitos países ficaram naquela coisa por causa das suas festas finais de ano e suas festas seculares normais dos seus países e não quiseram fechar a fronteira. Mas não que ele chegou no mês de março, ele chegou muito antes.
Uma outra coisa que ele fala é sobre o protesto que houve em Minneapolis, nos Estados Unidos. Nós sabemos que desde quando a escravidão foi abolida nos Estados Unidos, essa escravidão ela veio abolida de uma forma muito questionável. E sempre, desde que todos se entendem como gente, nós sabemos que há uma briga racial nos Estados Unidos, entre brancos e negros. Existem bairros só para brancos, existem bairros só para negros, e nós sabemos que isso é crônico. É crônico essas guerras, é crônico essa manifestação policial nos bairros negros, com pessoas negras. Isso é crônico, já tivemos vários documentários ou em jornais narrando sobre isso. Então, não é nenhuma novidade. Sempre houveram e sempre haverá protestos contra esse tipo de discriminação. Sempre haverá protestos, guerras contra esses preconceitos, porque já é crônico. Então, nenhuma novidade essa profecia. Entendeu? Vão haver mais protestos por causa disso, por causa daquilo. É fato que ia acontecer, ok? Mas até então a gente pode dizer que essa profecia não é de Deus? Jamais, a gente não pode dizer. Mas é uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia, então a gente não pode dizer, meu Deus. Não, é coisa óbvia, vai acontecer. Assim como se você abrir a janela, ver o tempo tá nublado, é óbvio que vai chover. Então, a gente não pode tomar isso como uma verdade. Mas o que aconteceu que eu comecei a questionar essa profecia? Primeiro que, no primeiro momento, quando ele falou sobre a China e a Rússia em solo americano, eu fiquei muito inclinada a acreditar nessa profecia, porque há aproximadamente 2 anos atrás, em novembro agora vai fazer 2 anos, eu tive um sonho que um urso panda jogava uma bomba nos Estados Unidos. E muitos de vocês me alertaram que o panda representa a China. Então, eu vi sim um urso panda, atrás dele era um homem alto, de ombros largos, e estava representando o urso panda, representava esse homem, e atrás dele tinha o Vladimir Putin, que é o presidente, o líder da Rússia, que estava dando apoio a essa invasão dos Estados Unidos. Então, quando ele narra isso no sonho dele, eu fiquei muito inclinada a aceitar isso como uma profecia, como algo vindo da parte de Deus. Até que Deus me fez lembrar de várias outras coisas que Ele me mostrou que ainda precisam acontecer, inclusive na minha vida, que não aconteceram, queridos. Não aconteceram. Algumas já aconteceram, mas muitas não aconteceram. Então, o Senhor, Ele virou para mim e falou assim, porventura eu sou um Deus que contradiz a si mesmo? Então, eu falei assim, não. E eu comecei a analisar, a ver os sonhos que eu tive, porque eu confesso que muitas das vezes eu me coloco muito pequena. Então eu acho que uma pessoa está sempre mais verdadeira do que eu. Deus fala mais com uma pessoa do que comigo. Eu confesso que às vezes eu me desmereço muito. Só que, parando para analisar, porque a gente tem que ter uma vida, uma comunhão com Deus. Se você não tiver uma comunhão com Deus, você vai começar a ficar questionando, será que Deus falou mesmo comigo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que eu não inventei isso? Será que eu não dormi de barriga cheia? Será que... Aí você começa a botar uma opção de pontos de interrogações, querido. Então, eu comecei a ver e a pontuar coisas que Deus fez na minha vida através de todas as revelações que Ele me mostrou, e comecei a ver que, realmente, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E um dos maiores sinais de Deus ter falado comigo é minha mudança de vida. É minha mudança de pensamento, é minha mudança de linguagem, minha mudança de tudo. Até de viver. Então, eu vi que houve uma mudança pessoal na minha vida. Houve uma mudança radical. E que tem contagiado muitas pessoas. Então eu vi que aquilo que eu recebi realmente era de Deus, porque mexeu comigo. Agora, eu virar e questionar se a profecia de outro é maior do que aquela que Deus me deu, então eu questionar e pôr em contradição aquilo que Deus falou comigo. E Deus disse que Ele não é um Deus contraditório. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver que eu precisava orar. E eu falei assim, Senhor, se Ele diz que o Senhor deu, ele é um pastor, eu sou apenas uma serva. Ele é pastor e parece ser servo. Eu sou apenas uma serva. Ele diz que Ele não conhece a sua voz, Ele sabe de tudo. E eu sei que o Senhor falou comigo, então tem alguma coisa errada aqui. Como é que eu vou saber se realmente
o senhor falou com ele, e eu tenho certeza que o senhor falou comigo, mas como é que eu vou saber por que essa profecia está tão contraditória? Então, eu comecei a fazer uma campanha para que Deus pudesse tirar o meu eu e me mostrar claramente. Eu precisava que o véu se abrisse de uma forma mais clara para que eu pudesse entender se os sonhos do Dana Covestone realmente vieram da parte de Deus ou da onde vieram esses sonhos. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi, no segundo sonho, o Dana Covestone disse que ele viu um calendário iniciando e, de repente, uma figura de branco surge na frente dele. E ele entende que essa figura de branco representa Deus, alguma coisa santa, porque ele não conseguiu ver nada de maligno, nada de sinistro nessa figura. Então, calma aí. Quando ele disse que ele não conseguiu ver nada de sinistro, nada de maligno nessa figura, é porque ele está falando dos sentidos de visão. Visão. O sentido físico. Mas calma aí. Eu queria saber se o Dana Covestone, ele não conseguiu, através do Espírito Santo que habita nele, ou que deveria habitar, a gloriosa, a majestosa presença de Deus. Ele não conseguiu que o Espírito Santo que habita nele identificasse que aquele ser que estava ali diante dele realmente era de Deus. Porque se você parar para analisar, Moisés, ele não precisou ver Deus, mas a presença de Deus fez Moisés cair. Os sacerdotes no templo, eles ficavam cheios com a presença de Deus. Eles não precisavam ver com os olhos. Maria, quando viu o anjo, antes mesmo dela identificar que é o anjo, ela sentiu a presença de Deus naquele homem, naquele mensageiro. Zacarias, pai de João Batista, da mesma forma. E tantos outros da mesma forma. Será que eu preciso olhar e ver para identificar se tem ou não algo de maligno nele? Se eu sou o templo do Espírito de Deus, então o Espírito Santo que habita em mim não consegue identificar por si próprio que aquele ser que está diante de mim provém ou não do mesmo Deus, da mesma parte, da mesma fonte? Será que eu preciso olhar e ver e analisar com os meus olhos e procurar ver se tem ou não algo de Deus, né, nisso? Então ali eu comecei a questionar. Porque se ele não se sentiu constrangido, se ele não se sentiu envolvido por aquela pessoa, se algo dentro dele não sinalizou que aquela pessoa, que aquele ser de branco estava diante dele, provém de Deus, estranho, muito estranho, certo? Nós temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz, e eu vou colocar capítulo e versículo desses pontos aqui, que Satanás, ele se faz como anjo de luz. Satanás, ele sabe a armadilha de enganar os seres humanos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que até o inimigo se camufla como um anjo de luz e procura enganar, se possível, os filhos de Deus. A gente agora eu tenho que parar para analisar uma coisa gritante que aconteceu com essa figura. Ele diz que essa figura que estava de branco, ao sinalizar o calendário do mês de novembro, ele só passou o dedinho embaixo do mês de novembro e ele simplesmente deu um soco no calendário. E o calendário explodiu como se os números parecessem estar em 3D. Calma aí. Não é muito estranho um anjo que vem da parte de Deus usar as mãos dele para esmurrar algo? Eu preciso de uma ajuda de vocês. Eu li a Bíblia toda algumas vezes, mas eu não me recordo de ter visto algum anjo de Deus usar suas mãos para esmurrar, para socar alguma coisa. Alguém de vocês poderia me ajudar? Eu, sinceramente, abaixo minha cabeça se vocês encontrarem e depois eu vou fazer uma correção dizendo que eu estava enganada. Ainda não me recordo de ter visto na Bíblia algum anjo usar as suas mãos para esmurrar algo, para socar algo.
Eu já vi se anjos usarem as mãos para guerrear e portando espadas, correntes para amarrar alguém, ou a mão, o dedo, para tocar em alguém e paralisar, como se fosse, como exemplo, Jacó lutou com o anjo, que nós sabemos aparentemente que simboliza Jesus Cristo, ou o próprio Jesus Cristo estava ali, mas ele tocou, ele não esmurrou nas pernas de Jacó e quebrou a perna de Jacó e por isso ele ficou manco. Não, a Bíblia diz que ele tocou. Aquele anjo que toca nos lábios do profeta, ele não deu um soco no lábio, na boca do profeta, porque o profeta diz que ele era um homem de lábios impuros, então ele precisaria ganhar um soco no meio dos dentes da boca para ele aprender, como nossa mãe, a gente se fala uma palavra errada, a mãe pá, dá um tapa na boca. Então toda vez que você pensa em falar uma palavra errada, você lembra da dor. Então o profeta não levou um soco no meio dos dentes, da boca, para toda vez que ele falar uma palavra impura, ele se lembrar do soco do anjo. Não. A Bíblia diz que tocou-se com algo, ou, e muitas vezes, com a mão nos lábios da pessoa. A nossa mão, ela foi feita para abençoar. Até os anjos em Apocalipse, eles usam as mãos deles para carregar algum instrumento ou para sinalizar alguma coisa, não para esmurrar alguma coisa. Então, eu paro para analisar e vejo, esse homem estava de branco, deu um soco no calendário e a violência foi tão grande que os números pareciam estar em 3D. Tem coisa estranha aí. Porque quem usa a mão para atacar alguém é aquele que se faz de anjo de luz e envia seus mensageiros. Se você abrir em 1 Coríntios, eu vou botar aqui, eu não lembro, não me recordo, mas eu vou botar aqui para você capítulo e versículo, que Paulo, ele disse que todos os dias Satanás enviava um mensageiro para esbofetear sua face. E nessa agressão, Paulo lembrava da pequenez dele e ele não se exaltava por conta de tantas maravilhas, de tantas coisas que ele tinha com Deus. Mas vamos lá. Eu nunca vi um mensageiro de Deus usar as suas mãos como instrumento de violência. Nunca. Vocês verem que até quando Moisés usou o cajado dele para ferir aquela rocha que simbolizava Cristo, foi tido como algo ofensivo para Deus. Eu não consigo ver um anjo usando as suas mãos para isso. Mas eu consigo ver sim, como eu narrei a vocês, aquele que se finge de anjo de luz usando as suas mãos para agressividade, como foi no caso de Paulo. Ele esbofeteava Paulo. Agora, eu conheço esses mesmos anjos que aparecem para certas religiões e que se dizem ser mensageiro de Deus, eles usando as suas mãos como instrumento de violência. Quer ver um exemplo? Quem não assistiu ao nosso vídeo aqui no canal falando de Deus, sobre a origem do islamismo. Aquele anjo que apareceu para Muhammad na caverna, ele se dizia ser o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus. Ele estava vestido de branco, ele conversou com Muhammad. Só que o que aconteceu? Ele usou as mãos dele para enforcar o homem e exigir que Muhammad levasse as mensagens que ele estava dando para a população, para o mundo, e fundasse uma religião. E Muhammad até hoje, todo mundo jura de pé junto que ele viu o anjo Gabriel, o anjo de Deus. Porque os anjos do Senhor, queridos, eles não usam as suas mãos para nenhuma agressividade. Ele usa as suas mãos para pegar a espada, para guerrear, para levantar e repreender, para tocar, para pegar algum instrumento como uma corrente, prender ou dominar aquilo que tem que ser dominado, mas não para dar um soco. Eu nunca li uma passagem na Bíblia, se alguém leu, por favor me mostre, capítulo e versículo, fique à vontade nos comentários,
E o anjo do Senhor pegou e deu um soco na cara do homem porque ele se recusou a obedecer a Deus. Ou se recusou a aceitar a ordem de Deus. Até porque, queridos, a gente não vê isso. Tudo bem que ele está dando um murro no calendário. Mas será que só o sublinhar e o tocar não era o suficiente? Ele precisava dar um soco e os números ficarem em 3D? Eu vejo aqui, queridos, a benevolência de Deus. Eu vejo aqui o amor de Deus pela nossa vida. Falando, filhinhos, até nisso eu quero mostrar para vocês que eu sou bom com vocês, para que vocês não caiam. Porventura, eu teria algum mensageiro que fizesse esse tipo de atitude? Então, até nas profecias, Deus nos mostra sinais de que o inimigo está tentando nos enganar. O anjo falso que se finge ser anjo de luz está tentando nos enganar. Então, queridos, eu não acredito que um servo do Senhor, um mensageiro de Deus, eles usem as suas mãos como instrumento de violência. Contra nada. Nem coisas, como nós já falamos, e nem pessoas. Agora, o que me faz também questionar o sonho do Dana Covestone, se ele realmente veio da parte de Deus, se ele realmente teve esse gift de Deus, né? Porque é um gift Deus falar com a gente. Foi a linguagem que ele usou. A linguagem de um mensageiro de Deus. Primeiramente, queridos, ele trouxe que ele é um patriota desse amado país. Ali eu já vi que ele estava querendo se justificar para as coisas que ele ia narrar. Que, olha, eu sei que vão pegar fogo, vão dominar o nosso país, vão tacar fogo no nosso país, vão virar nosso país de cabeça para baixo. Mas eu não desejo isso não, tá? Eu amo esse país, esse amado país. Então, o justo ele não se justifica. Eu achei muito estranho isso. E em vários momentos você vê que ele usa da Constituição americana para falar. Porque na emenda 1 e na emenda 2 diz isso, blá blá blá. Então, você vê que ele mostra ali que ele é uma pessoa que participa das coisas. É ruim? Não é ruim. Mas quando você tem uma mensagem de Deus, você tem que falar como o mensageiro de Deus, não como um cidadão do país. Porque se Deus usar você que está me assistindo, falar assim, olha, diga para o presidente da República ou para o povo brasileiro que se eles não se converterem, eu vou tacar fogo no Brasil. Por mais que você seja brasileiro, você não vai chegar, olha gente, eu amo meu país, tá? Eu gosto do Brasil, tá? Mas Deus mandou dizer que vai tacar fogo. Não, você não vai se portar e falar assim, olha, ainda que eu ame meu país, ainda que eu seja patriota, mas olha, se a gente não se converter, se o presidente não se endireitar, se vocês também não se endireitar, nós vamos perder o nosso país. Deus manda dizer isso, isso e isso. É postura, é uma linguagem de ousadia e não uma linguagem de que está querendo se justificar. Então, o que está me fazendo questionar é o tipo de linguagem que ele usa. E não somente isso, é que a linguagem que o querido pastor fala é uma linguagem antibíblica. Vocês querem ver aonde está uma linguagem antibíblica? Primeiro, ele diz assim, os prédios bancários, quando ele estava falando sobre a economia dos Estados Unidos que vai ser mudada, e aproveitando, esse também foi um dos pontos que eu quase aceitei a profecia dele, porque no sonho eu via que se vocês não assistiram, por favor, dá uma olhada lá, tá bom? Porque eu não posso falar tudo. Mas no sonho eu via que a China, junto com a Rússia, estava tentando fazer a moeda americana perder o seu valor. E viu uma outra moeda para que eles pudessem estar liderando e sobressaindo entre as nações. Então, foi um desses motivos também que eu quase aceitei esse sonho como verdade. Mas, vamos lá. Mas, uma outra linguagem antibíblica que ele usa é essa aqui. Ele diz assim, eu vi prédios bancários sem o teto, como se fosse uma abdução alienígena. Eu vi tetos bancários arrancados, como se fosse uma abdução alienígena. Como que você vai trazer uma mensagem de Deus e você vai usar alien como referência? Eu só quero saber se ele usou esse fenômeno, uma abdução alienígena, porque ele viu,
algum fenômeno alienígena. Ele teve esse sonho porque ele não narrou. Se ele viu, ele também não disse. Ele assistiu isso em algum filme. Ele assiste filmes alienígenas. Não é problema a pessoa assistir. De repente a pessoa gosta de ficção. Quando ele fala assim, como se fosse uma abdução alienígena, você só usa essa partícula como, que é uma comparação. Se você viu algo, que aí ele pode ter visto num filme, numa literatura, ou ele deve ter sonhado, ou ele viveu essa experiência e não contou para ninguém, ou se ele não viu nada disso, mas ele acredita em extraterrestres. E não me espanta, porque se nós temos pastores hoje em dia espíritas, pastores que falam uma coisa e vivem outra completamente diferente, já não me estranha um pastor que acredita em OVNI, que é alienígena. Eu acredito, mas sei que não são do bem. São seres de outro planeta, são seres que nós já falamos aqui que são demoníacos. Demoníacos. Porque nada que provém de Deus vai te meter medo, vai te assustar, vai querer impor alguma coisa para você, vai querer determinar alguma coisa para você. Nada. Porque Deus nos dá o livre arbítrio. E todas essas filosofias alienistas, elas não são de livre arbítrio, elas são impositórias. Ou você aceita, ou daqui a um tempo você vai ser destruído, eles vão destruir todo mundo aqui. E nem isso, até o Evangelho de Cristo não é impositório. Se você aceitar Jesus, você vai para o céu, se você não aceitar, você vai para o inferno. Nem isso é impositório. Porque o fato de você não aceitar Jesus e você não ir para o reino dele é a mesma coisa que você chegar na minha casa e falar assim, e você não aceitar as regras da minha casa e querer entrar na minha casa. Eu vou dizer para você, falar assim, querido, quem manda aqui sou eu. Você não manda, não entra na minha casa. É a mesma coisa Jesus. Jesus vai falar assim, olha, aqui é minha regra, aqui são as minhas regras, tá? Você quer? Bem-vindo. Não quer? Então, não é uma coisa impositória. Você decide aceitar. Se você morrer sem se aceitar as regras do dono da casa, você não vai entrar na casa dele, ou seja, não vai entrar no reino dele. É simples. Mas Deus não te obriga, você tem que me aceitar, ou você vai para o inferno. Não. Porque senão a gente aceitaria ele por medo, e não por prazer em fazer as coisas dele, que são tão maravilhosas. Mas aqui eu fico perguntando, nosso querido pastor Dana Corvestone acredita em OVNI? Ele assiste muita ficção. Então, como que ele compara a arrancada dos tetos bancários como uma abdução alienígena? Eu não tenho como dar como uma abdução alienígena. Eu nunca vi, sei nem como funciona. Eu não sei como funciona. Se alguém souber, tiver tido, bota nos comentários aí, porque eu preciso me informar. Mas é uma palavra antibíblica. Nenhuma, queridos, nenhuma passagem na Bíblia fala ou compara alguma coisa sobre a abdução alienígena. Aí vem alguns aqui dizer, mas é porque arrancaram o livro de Enoque. Calma, seja um pouco mais inteligente e nós sabemos. E se fosse verdadeiro, até Jesus diria quando o templo de Jerusalém fosse destruído e falaria assim, olha, será tão perverso, será tão destrutivo o templo de Jerusalém que seria como se uma nave espacial jogasse um raio laser no templo e destruísse tudo. Sei lá, eu penso assim, né? Eu acho que Jesus daria umas dicas maiores pra gente. E não tem dicas. E também não vem aquele grupo dizer muita coisa que deveria estar aqui. Não. Alguém falaria alguma coisa. Alguém deixaria escapulir alguma coisa. E não, ninguém deixou escapulir. Então eu fico aqui pensando, se essa referência foi uma abdução alienígena, eu posso dizer que é de Deus esse sonho? Uma linguagem de um pastor. Uma linguagem antibíblica. Isso não existe. Que tipo de filmes nosso querido pastor está lendo? Que tipo de literaturas ele está lendo? Sei lá, que tipo de crenças, né? Porque tem gente que acredita em Jesus, mas acredita em extraterrestre. Tem gente que acredita em Jesus e acredita também em Papai Noel. Tem gente que acredita em Jesus e acredita em anões. Anões, eles dizem que os anõezinhos, eu já vi pessoas assim. Tem gente que acredita em Jesus e acredita no Saci Pererê, na mula sem cabeça.
Quer dizer, o fato de uma pessoa dizer eu acredito em Jesus, eu creio em Deus, eu vivo Deus, não desvalida que ela também tenha outras crenças. Então, não é o fato dele ser pastor que ele não tenha outras crenças. Só Deus sabe. E aqui numa linguagem, né, ele acabou colocando aquilo que ele crê. Porque ele não usou uma linguagem assim, gente, algo sobrenatural arrancou os tetos bancários. Algo extraordinário, ou como um tufão, ou como se tivesse passado um tufão, ou como se tivesse passado, sei lá, alguma coisa estranha, arrancar os tetos. Mas ele falou assim, como se fosse uma abdução alienígena. Mas porque tinha um vácuo puxando dinheiro para o teto? Quer dizer, só faltou ele falar, porque o vácuo vinha da nave espacial, né? Só faltou falar, desculpa, gente, mas eu tô rindo, mas fiquei engraçado, desculpa. Eu fiquei engraçado. Só faltou o nosso querido amigo. Eu sei que muitas vezes o sorriso parece um desrespeito, mas não é esse o intuito. Eu não quero desrespeitar. Mas só faltou ele falar que, sei lá, é como se tivesse um ET dentro da nave espacial sugando dinheiro. E, inclusive, por que eu tô rindo, né? Porque muitas pessoas usam, né, uma carta dos Illuminati que falam sobre os extraterrestres que iam pegar a economia. E como que eu sei disso? Porque eu fico vendo a carta dos Illuminati, eu nem conheço a carta dos Illuminati, mas porque eu fui assistir um vídeo de uma irmã e a irmã usou isso como referência, que o pastor estava falando a verdade porque isso está escrito na carta dos Illuminati. Aí eu fui lá xeretar, carta dos Illuminati, deixa eu ver aí. Pô, come on, queridos. Você pegar carta de Illuminati para validar aquilo que você acredita ser de Deus? Será que eu preciso usar algo do mundo secular para validar aquilo que é de Deus? Vocês estão entendendo a discrepância? Então, a gente usa uma carta do Illuminati para dizer ele está falando a verdade, Deus disse isso para ele, porque está escrito na carta dos Illuminati. Mas calma, não está escrito na Bíblia, não? Você precisa analisar o que o aceita lá, o sabe lá Deus, o que é aquilo ali está dizendo para dizer se aquilo ali que o pastor está falando é verdade. Nós estamos invertendo, queridos. Nós estamos sendo meninos. Nós estamos invertendo as coisas de Deus. Quer dizer que para eu validar algo que é de Deus, eu preciso olhar numa seita, eu preciso olhar no livro, eu preciso olhar na internet? O Espírito de Deus que mora em mim não testifica se aquilo ali provém dele ou não? Olha quantas pessoas estão indo para canais e estão apodrecendo a sua fé. Outrora era uma fruta tão linda, dava gosto. Hoje está cheio de bicho, porque você está se alimentando de coisas ridículas. A Bíblia é suficiente, a Bíblia narra as coisas. Então eu não preciso em carta de Illuminati, eu não preciso em canal de não sei quem xeretar para saber se é verdade. É só eu e a Bíblia, é só eu ir na palavra. Uma outra linguagem também que ele diz é essa. Eu vi o ósito de si queimando. Eu vi o ósito de si ardendo em chamas. Eu vi incêndio em todos os lugares. Mas eu fico pensando assim, nossa, por que ao invés do querido pastor usar a palavra ardendo em chamas para se referir que o ósito de si estava pegando fogo, ele não usou, eu vi o ósito de si sendo incendiado. Eu vi o ósito de si sendo, sei lá, em chamas. Mas quando ele usa essa palavra ardendo em chamas, eu começo a questionar. Primeiro que a palavra arder significa sentimento. Se você botar alguma coisa quente aqui ou alguma coisa ácida, você vai arder. Ai, doeu, ardeu, queimou. Então significa sentimento. Segundo que essa palavra também significa julgamento. Quer ver um exemplo? Se você não parar de falar mentiras, você vai arder em chamas, tá? Você vai arder. Esse negócio de arder é assim, você vai queimando o fogo do inferno. Não é isso que a pessoa fala? Você vai arder em chamas. Ou seja, é como se eu estivesse sentenciando essa pessoa. Você vai arder em chamas. Então eu estou julgando essa pessoa. Eu estou sentenciando essa pessoa. Só que eu pergunto assim, se ele está narrando um sonho,
O sonho tem sentimentos? Você traz sentimentos seus para o sonho? Não. Se ele está narrando algo, então ele jamais poderia dizer arder em chamas. Olha, queridos, eu estou falando isso, uma interpretação que Deus me deu, porque nem eu sabia. Tá? Eu estou compartilhando com vocês algo que eu recebi de Deus para analisar se essa profecia provém ou não dele. Então, quando ele fala, eu vi o óstido de si ardendo em chamas, então para mim une essas duas formas, sentimento e julgamento. Como, Rejane? É como se houvesse um desejo íntimo dele em dizer, se vocês não mudarem, vocês vão queimar, vocês vão ser incendiados. É como se fosse algo dele querendo que aconteça. Porque se ele estiver narrando algo que ele viu, eu, na minha interpretação, não acho que ele deve trazer sentimentos. Ele viu arder. Ou seja, aconteceu. Ele poderia ter dito, eu vi incendiar. Mas quando ele deixa essa emoção aflorar na narrativa dele, então eu consigo ver nitidamente Deus falando, olha, um ponto aí que isso não vem de mim. Olha, preste atenção que ele não está dando uma sentença minha. Ele está dando uma sentença que ele quer que aconteça. E antes que muitos pensem, nós temos 2 Washington nos Estados Unidos. O Washington que fica na costa oeste dos Estados Unidos, que faz fronteira com o Canadá, não é o Washington que ele está falando. É o Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos, que é onde fica o legislativo, o presidente, a Casa Branca, fica todo ali, e que ele é o Distrito of Columbia. Ele fica localizado na costa leste dos Estados Unidos. Então não confundamos o Washington, que é um dos estados americanos, com o Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. Ele está narrando tudo isso que vindo do Washington DC, capital dos Estados Unidos. Então, a gente questiona se esse sonho, a partir do momento que ele coloca emoções e julgamentos nesse sonho, se realmente vem da parte de Deus. Agora, uma outra coisa que ele diz assim, não estou dizendo que sou um profeta, mas vamos ver o que acontece em novembro. Se nada acontecer em 1º de dezembro, você pode me ligar e dizer, Dana Covestone, você é um absoluto idiota. Calma. Eu trouxe tantos sonhos aqui para vocês, tantas revelações de Deus aqui, que eu sei que são de Deus, né? E aí eu digo para vocês assim, queridos, se nada acontecer, pode me mandar um e-mail ou me ligar e dizer, Rejane, você é uma tola, você é uma tremenda idiota. Eu vou dizer isso para vocês, jamais. Gente, nós somos seres humanos, e seres humanos está tão influenciável, né? Se a gente não tomar cuidado, nós somos tão influenciáveis. Por isso que muitas das vezes eu tenho revelações de Deus e agora eu seguro. Seguro, analiso, medito, porque eu não sei, vai que foi o falso anjo de luz ali que me deu. Porque Satanás mostra também, gente. Satanás também interfere nos nossos sonhos, embora a gente ore, Satanás interfere nos nossos sonhos. E eu também medito assim, o que eu li para eu ter sonhado, o que eu vi para ter sonhado isso, qual é o meio que eu estou me envolvendo para eu ter sonhado com isso? E muitas das vezes agora eu peço a Deus que me confirme. Senhor, só pode me confirmar? Me confirme da maneira que o Senhor quiser, no sonho, em revelação, usa alguém, como ele já usou. Não sei. Mas eu penso assim, queridos, ele diz assim, se nada acontecer no dia 1º de dezembro, me ligue e me chame de idiota, tolo. Aqui eu questiono uma linguagem antibíblica. E ele, como pastor, ele deveria saber disso. A palavra de Deus diz que se você chamar o seu irmão de raca, ou seja, um idiota, um tolo, aquele que não tem cérebro, não sei cérebro, você é passível de ser julgado e, dependendo, ser condenado. Então, quando ele diz assim, se nada acontecer, vocês podem me ligar e me chamar de tolo ou de idiota, ele tá levando milhares de pessoas a serem julgadas pelo Deus vivo. Porque isso é antibíblico. Isso não é Bíblia, queridos.
Se nada acontecesse, ele poderia falar assim, irmão, se no dia 1º de dezembro nada acontecer, ore a Deus pela minha vida, porque eu dei ouvido para a voz de um falso anjo. Mas a princípio eu acredito ser de Deus. Mas jamais induzir as pessoas aquilo que possivelmente pode condená-las. Todos nós somos passivos de erros e de cometer o mesmo erro que aquela pessoa que nós estamos julgando está cometendo. Então o julgamento provém de Deus e não dos homens. Aí quer dizer que, olha, se nada acontecer, pode me xingar. Agora deixa eu só alertar uma coisa aqui. Ele diz assim, é muito provável que coisas terríveis e incríveis aconteçam até dia 1º de dezembro. Calma, nós estamos no ano eleitoral. Nós sabemos que existem grupos que amam o Donald Trump e grupos que o odeiam. E nós sabemos que o Donald Trump está se candidatando à reeleição. No dia 3 de novembro desse ano 2020, ocorrem as eleições presenciais em todos os Estados Unidos. Ué, 3 de novembro ocorrem as eleições, então, quando for dia 1º de dezembro, é muito provável que muitas manifestações, muitos protestos, muitas coisas incríveis, terríveis, como ele fala aqui, irão acontecer. Porque nós sabemos que existem grupos que são partidários e não partidários do candidato Donald Trump. Então nós sabemos que coisas incríveis irão acontecer, que protesto vai acontecer. Então quando ele diz assim, se nada acontecer até dia 1º de dezembro, vocês podem me chamar de tolo ou de idiota? Calma aí. Ele tá dizendo óbvio. É claro que alguma coisa vai acontecer. É claro que alguém vai protestar. Claro que vão tentar fazer várias coisas para ir contra o candidato. É claro! Óbvio! Mas ainda assim, gente, eu tô sendo muito crítica. Isso é mente daquela pessoa que buscou a Deus sabedoria antes de vir aqui para falar de uma profecia que aparentemente parecia ser de Deus. Eu não acredito que eu orei e jejuei em vão. Por isso que eu tô tendo esses entendimentos. Para aí tô compartilhando com você que são meus amigos e meus irmãos. Preste sua atenção numa coisa. Olha o que tá subjetivado aqui. Se Deus quiser me dar uma rasteira, vou falar um português claro, e fazer com que as pessoas aceitem de bom grado o resultado dessas eleições e que nada aconteça, eu pego seus filhos lá na curva. Porque eles vão ficar com raiva, eles vão ficar revoltados e eles vão me ligar e vão me ofender. E eu tô falando, pode me chamar de idiota, pode me chamar de tolo. Então, de um lado, esse falso anjo de luz está querendo enganar as pessoas, dizendo que tudo que vier a partir de agora provém de Deus. Como ele diz assim, se Deus quiser me dar uma rasteira, não quiser que as coisas aconteçam, eu pego os filhos dele ali. Ou seja, de um lado eu engano os filhos de Deus, se eles acreditarem que essa profecia provém de Deus, então eles vão fazer uma opção de coisas que eu estou mandando eles fazerem e eles vão sair da palavra de Deus, porque a Bíblia não manda fazer isso. E de um outro lado, se Deus quiser realmente me dar uma rasteira e nada acontecer, eu pego os filhos deles que vão começar a me xingar, me chamar de idiota, me chamar de hacker, me chamar de tolo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a jogada do inimigo? O inimigo ele faz assim, se o eterno, se o cara lá de cima, porque ele muitas vezes usa isso, se o cara lá de cima quiser dar o jeitinho e não deixar que o que eu falei, que é óbvio que vai acontecer, aconteça, ocorra para eu enganar os filhos dele, eu pego os filhos dele mesmo assim, porque eles vão me ofender, vão xingar, vão falar coisas que tá contra a palavra de Deus. Vocês entendem? É por isso que existem falsos profetas aí. E uma porção de gente se voltando contra Deus, se voltando contra a palavra de Deus, porque não consegue entender a mente satânica atuando no mundo. Porque o anticristo, ele não se revelou, mas o espírito dele já era atuante no mundo. Gente, queridos,
Se o anticristo nem se manifestou, já está conseguindo pegar muita gente pelo calcanhar, imagine quando ele se manifestar. Vamos esquecer. Então, é claro, esse sonho, algo até dia 1º de dezembro vai acontecer. É claro que vai acontecer. É claro. Alguma coisa vai acontecer. Será que Deus daria uma profecia tão óbvia? Deus não nos trata como Zé Ruelas. Deus nos trata como pessoas inteligentes. É óbvio. Deus nos traz coisas, querido, que não está claro aos nossos olhos. Então ele fala claramente. Isso se chama revelação. Revelação é algo que ninguém está vendo, está escondido e Deus vai lá e usa alguém para revelar. Mas não óbvio. Não acredito nisso. Você acredita? Se você acredita, fica livre. Escreve aí, me diz, tá bom? Eu não acredito. Agora você fala assim, Rejane, ok, já entendi que você está contra essa revelação. Várias pessoas estão a favor, mas você está contra. Ainda bem que eu não gosto de ir com a multidão. Eu sempre sou oposta. Jesus foi condenado pela multidão, então eu sempre dou uma olhadinha ali para ver se o pequeno grupo não está certo, né? Então, você pode estar perguntando, Rejane, então, você não concorda? Então, qual é a sua visão? Qual é, então, a prova de fato, cabal, podemos ter que essa revelação não vem de Deus? Se eu estou dizendo que eles não vêm de Deus, e eu estou afirmando para vocês que a origem dele é desse anjo que se finge ser um anjo de luz. Como que eu posso afirmar piamente isso? Primeiro, como eu já disse, Deus não é contraditório. Nenhuma revelação ela contradiz a real revelação que é a palavra de Deus. Então nós já vimos aqui, por A mais B, que tem contradição. Através da linguagem dele, através do anjo que deu um soco lá no calendário, e através até mesmo da postura do Dana Covestone. Só que ele disse que ele é um pastor. Ele fala assim, eu gasto tempo lendo a palavra de Deus. Eu gasto tempo orando. Porém, ele diz uma coisa. Eu leio todos os dias, se possível, 40 jornais. E não é 40 jornaizinho qualquer, não. Ele diz que ele lê 40 jornais do mundo inteiro. E ele fala que ele gosta muito de ler as versões, as interpretações de fontes conservativas e fontes liberais. Se você pega um jornal, geralmente o jornal ele está pautado ou para defender a literatura liberal ou ele está para defender a postura conservadora. Nenhum jornal vai pautar para os dois lados. É muito difícil, porque eles recebem financeiramente dos candidatos a verbas para apoiar suas ideias. Então, se o jornal defende uma ideia liberal, ele vai tender para o liberalismo. E se ele defende uma ideia conservadora, então ele vai defender a ideia conservadora, então ele vai também ter o patrocínio dos conservadores. Só que ele diz que ele lê 40 jornais todos os dias, então ele é um homem que lê, é um homem culto. Então, se você quer ler alguma coisa, ter uma informação, ser uma pessoa culta, parabéns, isso nós temos que ser, nós somos parte da sociedade. Mas nós não podemos pender para um lado, ainda que você confie nesse lado, se não estiver respaldado na palavra de Deus. Então, quando ele diz assim, não dá para saber em quem confiar, então eu duvido que das fontes que ele recebe, porque das crenças dele. Porque se você precisa ler jornal para confiar, para acreditar em alguma coisa, então, aonde está a sua crença na palavra de Deus? E ele disse também que as informações que ele obtém, muitas das vezes, nos outros países, são muito mais relevantes do que as que ele recebe no próprio país, porque ele não tem em quem confiar. Né? Não dá para confiar em todo mundo, não é isso que ele fala? Então, quando ele diz que muitas das vezes ele não confia naquilo que ele já lê nos seus países, que ele precisa ler 40 jornais de outros países para acreditar em alguma coisa, então ele desvalida a palavra de Deus, porque se ele tem que acreditar em alguma coisa, ainda que seja liberal ou conservador, é pegar essas informações e basear na palavra de Deus. Não importa se a pessoa é conservadora ou liberal, mas se o que ela está fazendo está baseado na palavra de Deus,
É nisso que eu tenho que acreditar. E não ficar pegando informações e comparando para saber em quem acreditar. Aqui ele desvalidou o sonho dele. Uma outra coisa que ele fala que me deixa muito arrepiada. Ele disse que era um pastor. Nós sabemos que a profissão de pastor, ela é remunerada aqui nas Américas. Se ele diz que ele lê 40 jornais por dia, digamos que ele tem a carga horária dele de 9 horas, certo? 9 horas, tá bom, vamos ler, vamos trabalhar, vamos meditar na palavra dele. Se ele tá 9 horas, a carga horária dele são 9 horas. Então, se ele tá como pastor, ele não pode estar lendo 40 jornais no período do trabalho dele. O que ele tem que estar fazendo é atendendo o público, que quer ouvir, que quer falar, que quer se desabafar, que quer resolver um problema, que quer uma oração, que quer tanta coisa, visitar os doentes, fazer uma cerimônia fúnebre, e até mesmo ler a palavra, meditar na palavra. Essas 9 horas ele tem que dar para o reino de Deus. Afinal de contas, ele está recebendo para isso, não para ler 40 jornais, certo? Então, digamos que ele faça isso. Às 9 horas ele trabalha direitinho e depois ele vai para casa e aí ele lê os 40 jornais dele. Se ele faz isso, ele lê os 40 jornais dele quando ele vai para casa, então, vamos lá. Se eu leio 40 jornais, se eu pego um jornal, vamos fazer uma conta irrisória. Vamos lá, eu sou muito boa em matemática não, mas vamos lá. Se eu pego um jornal e leio ele em 10 minutos, 10 minutinhos eu leio esse jornal. Eu sei que é mais. Ninguém lê um jornal em 10 minutos. Mas vamos fazer uma conta de 10. Então, acontece o quê? Que para eu ler esses 40 jornais, eu vou ter que ter o quê? Aproximadamente umas 6 horas e meia, 7 horas disponíveis só para ficar lá lendo os jornais. Então, digamos então que ele usa as 9 horas dele no pastorado dele para fazer a vontade de Deus, mas quando ele chega em casa, ele vai ler os 40 jornais dele. Ali, queridos, se ele faz isso, ele deixa de ser o marido e o pai que ele disse que ele é. Porque como é que ele vai ter tempo para a família? Ele está concentrado lendo os jornais. Ele não tem tempo para a família, até porque vai sobrar 8 horas. E essas 8 horas ele precisa dormir para no dia seguinte levantar e trabalhar. Certo? Agora, se ele não faz nada disso, se ele pega os 40 jornais que ele lê e lê durante o trabalho dele, que deveria ser para meditar na palavra de Deus, para orar, para atender o público que precisa de oração ou um serviço fúnebre, elaborar os estudos, como ele diz que ele elabora estudo, mas ele pega esse tempo e lê os 40 jornais, se ele tá o dia todo lendo 40 jornais, queridos, ele tá se condicionando para quando for para a cama, ele sonhar com aquilo que ele leu. E quando também, se ele vai para casa e lê os 40 jornais, um a cada 10 minutos, ele, antes de ir para a cama, ele leu a notícia do mundo todo. Então ele se chocou com alguma informação, ou ele se assustou com alguma informação, ele se alegrou com alguma informação. Então essas informações que você recebe horas antes de ir para a cama, todas elas influenciam no sonho que você vai ter. Todas. É por isso que quando você assistir um filme, geralmente, antes de ir para a cama, você sonha com o filme. Ou se acontece alguma coisa muito chocante com você durante o dia, você sonha quando você vai para a cama. Então, ele pode ter lido os 40 jornais no trabalho, então ele ficou meditando naquilo, discutiu com alguém, nossa, acontece que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, então ele discutiu isso ao longo do dia, ou ele leu quando chegou em casa e ficou meditando naquilo, porém, quando ele foi para a cama, ele dormiu e sonhou com aquilo. É por isso, queridos, que muitos sonhos não provêm de Deus. Ainda que mexa com você, não é porque você teve pesadelo, não é porque você teve sonho, não é porque você mexeu com você esse sonho que você pode dizer que provém de Deus. Os sonhos, para ele vir de Deus, eles têm que estar baseados na palavra de Deus. E uma outra coisa, ele tem que trazer paz ao seu coração. Primeiramente para quem recebe. Ele tem que trazer uma informação primeiramente para quem recebe. Ele tem que trazer uma resposta primeiramente para quem recebe. Se o sonho não faz isso, não é de Deus. Não é de Deus. Pode ser daquilo que você viu ao longo do dia,
ou pode ser do falso anjo de luz. Então aqui eu estou inclinada a acreditar nessas duas hipóteses. Ou que foi o anjo falso, ou ele está condicionado, ele teve esse sonho porque ele está condicionado a ler manchete do mundo todo. É impossível acreditar que é de Deus. Voltando ao primeiro tópico, que Deus não é contraditório, ele disse que a China e a Rússia entravam em solo americano. E depois ele começa a dizer para as pessoas preparar alimento, reservar uma moeda alternativa, que pode ser o ouro ou a prata, né, ou outra qualquer. E ele disse que o dólar, a moeda americana, perdia o valor. Eu mostrei para vocês há aproximadamente 2 anos atrás, eu até fiz um vídeo aqui falando como se proteger, né, como se preparar para a Terceira Guerra Mundial, e eu trago essas informações para vocês. Só que em todas as preparações, a gente tem que perceber uma coisa. Quando Deus manda a gente se preparar, Deus nos manda primeiramente nos prepararmos espirituais. Porque a qualquer momento o Senhor pode nos levar. Pode ser na morte, a gente pode morrer agora, eu estou gravando aqui, caí e morri. Pode ser daqui a um tempo, não sei. Todos nós temos que estar preparados para nos encontrar com o nosso Criador. Certo? Certo. Só que presta sua atenção. Se nós estamos nos preparando para algo ruim que vai acontecer no mundo, nós temos que pontuar uma coisa. Há pessoas boas e há pessoas ruins que vão estar se aproveitando desse momento. Só que em momento algum, em hipótese nenhuma, ainda que o mundo vire de cabeça para baixo, nós podemos sair dos princípios da Bíblia. E qual é o princípio da Bíblia? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quando Dana Covestone convida a cada um para comprar massiva munições e armas de fogo, eu posso dizer que essa profecia é de Deus? Ele fala assim, olha, eu acho interessante vocês comprarem pelo menos uma arma. Não estou dizendo que está certo. Preste atenção. A gente já começa a levantar arma. Nossa, por que eu tenho que comprar arma? Então vou ter que fazer um curso de tiro. Vou ter que fazer uma opção de coisa aí para poder saber manusear a arma. Mas ele não fala isso. Ele fala, eu acho que vocês devem ter uma boa quantidade, uma massiva quantidade de armas de fogo em suas casas. Então ele não está dizendo de uma, de duas, três, não. Mas uma grande quantidade de armas de fogo. E não esqueça de comprar munição. Porque não adianta ter arma, tem que ter munição. Não é isso que ele fala? Gente, essa profecia veio de Deus. Aonde Deus manda a gente pegar em arma de fogo para nos defendermos? Em armas para pegar, para matar alguém? Em armas, aonde está escrito isso? Não estou dizendo que você não deva usar arma de fogo para se defender se a sua vida estiver em risco. Por exemplo, você mora numa área rural, ou você está na sua casa, você tem porte de arma para aquilo, você tem mente para dominar, para se controlar, e só atirar se você vê que é a última consequência, e você pode escolher não atirar na cabeça do cara, mas atirar no braço, na perna, em alguma coisa que não mate ele, entendeu? Então, não estou falando que você não deva ter, mas você procurar arma de fogo para que, se alguma coisa acontecer, você reagir, é um paradoxo. E uma coisa incrível. Se eu preciso ter mais de uma arma de fogo, 2, 3, 4, uma massiva arma de fogo, como ele está falando, ele está me convidando para ir para a guerra. E desde quando a nossa luta é contra a carne e o sangue? A nossa luta é contra os principados e potestades que habitam nessa região celestial. Para que eu vou comprar milhares e milhares de armas para defender de quem? Do povo que vai invadir a minha casa? Nós aprendemos que nós devemos estar prontos espiritualmente para nos encontrarmos com Deus, e se houver uma invasão na nossa casa, a nossa mochila tem que estar pronta, a gente sair e defendermos a nossa vida, fugirmos. Os apóstolos, a igreja primitiva, fugia. Você não via ninguém guerreando lá, vai vir contra mim, tá, vamos lá, pega a espada, porque naquela época não existia arma de fogo. Vamos lá pegar a espada, vamos matar, vamos lutar, vamos fazer a guerra santa, como tem religiões que pregam aí. Ele tá falando de guerra santa? Vocês não estão vendo a contradição? Ou uma religião está surgindo aqui, ou esse homem está querendo falar o quê?
E desde quando Guerra Santa se envolve com arma de fogo? Se Guerra Santa é com a palavra de Deus e convida com conduta, com caráter? Esse homem está convidando todo mundo. Agora o governo americano está desesperado porque milhares de armas foram vendidas. Com certeza patrocinada pelas palavras desse irmão. Aí muitos podem dizer, mas Jesus falou para aqueles que não têm espada pegarem uma. Mas Jesus não mandou ninguém lutar com a tua espada. Porque Simão, quando pegou a espada para defender Jesus, Jesus falou assim, Simão, guarde essa espada. Porque da forma como você usa a espada, dessa forma você também vai sofrer por ela. Então, se ele usa a espada para matar, ele também vai ser morto pela espada. Ah, mas então por que Jesus mandou comprar a espada? Para defesa. Porque naquela época existiam salteadores. Então eles sabiam que o grupo de Jesus estava carregando dinheiro. Então eles poderiam pegar e aproveitar porque Jesus era bom, homem bom, os apóstolos também bons, pescadores. Então vamos aproveitar essa oportunidade, ganhar isso como vantagem e vamos assaltar eles. Aí o que Jesus fez? Pega a espada, mostra a espada. Ou seja, se você vier para cima de mim, tá aí. Mas foi para se defender. Não foi assim, olha, vem que eu vou te furar. Não. Então, quando eles vissem os discípulos desembainhando a espada, eles vão ficar com medo. Não, eles são pregadores, mas estão armados. Então, é só para sinalizar, é só para defesa. Agora, imagine uma pessoa que não tem treinamento de tiro, não tem psicológico para pegar uma arma de fogo. Imagina a confusão, queridos. Imagine a confusão. E uma outra coisa, pessoas que têm porte de arma, têm licença para arma, muitos deles não querem nem conversar, tá num dia totalmente estressado ou não tem nenhuma paciência. Acontece uma coisa simples que pode ser numa conversa resolvida, as pessoas pegam nas armas e atiram no próximo. Imagine a confusão. Agora imagine, se nada acontecer até dia 1º de dezembro, milhares de pessoas terão suas armas em casas, facilitando para algo trágico acontecer em suas vidas. Ou ser usado indevidamente, ou no momento de raiva a pessoa usar, ou numa depressão. Ah, já tenho uma arma aqui, vou acabar com a minha vida. Não pode ser caminhos de Satanás para tirar vidas. Vamos usar essa mensagem que as pessoas vão ficar com medo, vão comprar armas, e no momento propício, quando ela estiver em depressão, eu pego, uso ela para ela mesmo se dar cabo da vida dela, ou num nervosismo, ou numa briga, numa discussão, vai lá e pega e mata um ou outro, ou por um acidente mesmo. Que coisa, queridos. Como é que um pastor diz que isso é de Deus? E como é que vocês acreditam? Eu não digo nada de vocês terem alguma coisa, como uma faca, alguma coisa, um spray de pimenta, ou tantas outras coisas para se defender. Mas se alguém te atacar, não para você estar preparado para uma guerra santa, isso é loucura. E para terminar, eu já falei demais, mas eu só estou usando alguns pontos para convencer a você de que isso não é de Deus. Eu quero trazer uma coisa muito interessante. Ele diz que todo esse caos que está para acontecer nos Estados Unidos tem como alvo destruir os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é aquele que se opõe contra os interesses do anticristo. Certo? Preste atenção nisso. Ele diz que o anticristo é que vai fazer toda essa coisa porque ele não gosta dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se opõem contra as leis dele, os princípios dele, certo? Mas vamos voltar aqui uma coisa. Se é o anticristo que vai provocar tudo isso, então quem foi que deu aquele murro no calendário e que se partiu em 3D? Quem foi aquela figura branca que apareceu para ele, e a partir daquele soco no calendário, tudo começou a acontecer? Se ele diz que é o anticristo que provoca todo esse caos, ele falou que quando aquela figura branca deu um soco no calendário, o caos começou. Então a gente pode dizer que nós estamos falando da mesma pessoa. A pessoa que deu o soco no calendário, aquela pessoa vestida de branca que deu soco no calendário, é a mesma pessoa que ele está chamando de anticristo que vai provocar todo esse caos, não foi isso? Porque quando deu soco no calendário, o caos começou. E ele está dizendo que o anticristo vai começar todo esse caos porque ele não gosta dos Estados Unidos. Então,
Nós estamos falando de quem? De Satanás. Quem deu o sonho para esse homem foi Satanás. E condicionado com tudo aquilo que ele lê todos os dias. Olha, queridos, cuidado com as profecias, não somente que aparecem no YouTube, não só as profecias que aparecem nas internet, mas nas igrejas, no dia a dia. Vigiem, vigiem. Só isso que eu tenho a pedir para vocês. Eu aqui me despeço, dizendo para vocês, não só essa profecia não é de Deus, como tantas outras. Infelizmente, o pastor Dana Covestano é uma pessoa muito boa, mas infelizmente ele caiu numa contradição terrível. Agora ele teve outros sonhos, ele viu que setembro passou, nada aconteceu. Aí nós já chegamos em outubro, ele disse que na segunda semana de outubro ia acontecer algumas coisas. Então ele foi entrevistado, aí ele, não, eu sonhei, mas isso não é agora é só para ano 2021. Então ele já está começando a cair em contradição. Ele está começando a ver que não é bem assim que as coisas funcionam, ainda mais quando você usa o nome de Deus. Entendeu, queridos? E aqui também fica uma observação para mim também, para eu vigiar, filtrar. Por isso que muitos de vocês falam assim, Regiane, você não trouxe ainda a revelação daquele sonho que você disse que vai perder uma amiga daqui a 13 anos. Não trouxe. Eu só trouxe para vocês o sonho, a revelação, e estou pedindo vocês para me ajudar. Inclusive teve pessoas maravilhosas, pastores, idosos, pessoas amigos, pessoas mais conhecedoras da palavra de Deus, que me trouxeram informações que eu nem sequer me lembrava, e outras que eu nem conhecia. E tem adicionado na minha interpretação. Mas o porquê eu trouxe isso para vocês? Porque eu trouxe esse sonho para vocês? E muitos têm me criticado para dizer a vocês uma coisa que eu estava fazendo, queridos. Eu simplesmente estava parando de viver. Eu estava trabalhando, vivendo hoje e acabou. Eu estava deixando de sonhar, eu estava deixando de fazer muitas coisas e Deus me chamou a atenção. Deus falou assim, aconteceu isso que eu te prometi? Não. Aconteceu isso que eu também te prometi? Eu falei assim, não. Então Deus começou a me mostrar. Então, não pare de viver. Viva a sua vida como se você fosse perdê-la daqui a 1 segundo. Mas viva a sua vida como se você fosse tê-la daqui a 20, 30 anos. Porque tudo vai acontecer no tempo de Deus. Nós precisamos estar preparados para tudo, a todo momento. E quando eu trouxe essa revelação, só foi para dizer a vocês que 13 anos é muito tempo para você parar a sua vida como eu parei a minha. 13 anos é muito tempo para você conquistar coisas que você ainda não conquistou, para você realizar sonhos que você não realizou. Ainda que tudo esteja jogando contra, mas 13 anos ainda é tempo para você se preparar para se encontrar com Deus, para você ser um crente maduro, um filho maduro, um ganhador de almas, uma pessoa melhor, uma pessoa que se transforma. 13 anos é muito tempo, querido. Então, vigie. Vai acontecer coisas antes desses 13 anos, que Deus já tem me mostrado, mas se Ele mostrou que daqui a 3 anos eu vou perder alguém muito querido, significa que eu não devo parar de sonhar, não devo parar de viver. Então por que você vai parar de sonhar e de viver? Cuidado com essas profecias, esses canais malditos na internet. Eu fiquei com vergonha, queridos, quando eu vi que há canais que aparentemente serem cristãos e as pessoas dizerem que Deus estava mostrando essa na revelação. Primeiro que se fosse de Deus, a profecia era só para o Dana Covestano, porque brace yourself é uma palavra que é usada para a pessoa, ela se preparar para receber uma notícia ou receber algo muito grande que vai chocar a ela. Não é be prepared, não é ordem coletiva. Brace yourself é uma coisa individual. Então, se fosse de Deus, essa profecia seria para o Dana Covestano e não para a comunidade em si. E ainda mais, se ainda fosse para a comunidade em si, ele mesmo falou no sonho dele que a profecia é para o povo americano. Então, por que você brasileiro estão com medo dessa profecia se é um julgamento para o povo americano? Então, queridos, eu fico com muita vergonha quando eu vejo canais cristãos não analisando coisas simples como essa. Não analisando coisas simples como essa. A Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o seu Deus. Pode ser agora, como amanhã, daqui a um tempo. Entendeu? Que o Senhor Jesus possa te abençoar, te guardar e que a paz que excede todo entendimento possa estar sobre a sua vida, te
te dando sabedoria, te dando graça, te dando força para não cair nas ciladas dos falsos profetas, dos profetas que são usados por Satanás e nem tampouco para cair nas mentiras do espírito do anticristo, simbolizado por aquele homem vestido de branco e que atua, já está atuando no mundo inteiro, procurando enganar as pessoas que não têm respaldo e nem confiança na palavra de Deus. Espero que essa pessoa não seja você. Que o Senhor possa te dar graça, te abençoar e a gente depois volta com mais um vídeo, mas para enriquecer a sua vida, a sua alma e te aproximar mais do seu Criador, Adonai. Amém.